Depois da publicação do vídeo sobre quais são as complicações crônicas do diabetes, eu recebi de vocês várias mensagens me pedindo para falar um pouco mais sobre algumas dessas complicações, que infelizmente não são raras e trazem um impacto muito grande na qualidade de vida. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link para você e sugiro que você assista antes desse, porque lá eu explico por que as complicações aparecem, quais os mecanismos que trazem lesão nos diversos órgãos. A primeira delas que nós vamos conversar hoje são sobre as lesões que o diabetes pode causar nos olhos. Nós vamos falar hoje sobre edema macular, retinopatia diabética, glaucoma e catarata. Meu nome é Ana Lúcia Gomes, eu sou endocrinologista e metabologista há 30 anos. O objetivo desse canal é trazer para você informações simples e claras sobre várias doenças dentro da endocrinologia para que você possa tomar as melhores decisões para a sua saúde. E eu queria te convidar também para conhecer o nosso site, diabetessemcrise.com.br. Lá você encontra descrições e textos mais detalhados sobre todos os vídeos que estão no YouTube. Então vamos lá, sem mais demora. Eu vou começar explicando para vocês de forma sucinta como os nossos olhos funcionam e quais são as principais estruturas que vão acabar sendo lesadas pelo diabetes mal controlado. Inicialmente eu vou mostrar para vocês a estrutura e o funcionamento normal do olho humano, para que nós possamos ter um parâmetro de qual o impacto e o porquê que as alterações causam a perda da visão. Essa primeira imagem, vocês estão vendo a parte externa de um olho normal. Nós temos aqui a pupila, a íris e a esclera. Na segunda imagem, nós temos a visão lateral da parte interna de um olho humano. Então vamos lá, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas estruturas especificamente. Nós temos a esclera, que é a parte branca do olho, a córnea, que é uma película transparente que recobre a pupila e a íris, a pupila, que é o orifício que permite a passagem da luz, o cristalino, é uma lente transparente que fica logo atrás da pupila e que é responsável por focar a imagem no fundo de olho, na retina, o nervo óptico e a retina. A retina é um tecido composto por células responsáveis pela formação da imagem e pela transmissão dessa imagem através do nervo óptico para o nosso cérebro. Aqui nesse esquema, nós temos de forma bem simples como a imagem se forma na retina. A luz entra pela pupila, atravessa o cristalino e ele é a lente que vai focar essa imagem lá no fundo do olho, numa região da retina que nós chamamos de fóvea. Nessa próxima imagem, nós temos um fundo de olho normal. É a imagem que o médico, que o oftalmologista, vê quando ele olha no fundo do nosso olho. Essa é uma retinografia. Notem aqui, nós temos o nervo óptico, que é esse ponto mais claro, amarelado. Nós temos toda a retina aqui, que aparece na cor alaranjada. A presença de pequenos vasos, que são artérias e veias responsáveis pela circulação, que alimenta essas células da retina. E essa região com uma coloração um pouco mais escura, chamada de mácula, e um ponto central na mácula, que nós chamamos fóvea. Essa região da mácula é uma região importantíssima para a nossa visão. É a região onde nós enxergamos com mais nitidez, diferenciamos as cores. E a fóvea, esse ponto central da mácula, é onde a imagem é mais nítida. Essa região da retina é a que nós utilizamos para ler, dirigir, diferenciar rostos, diferenciar cores, que nos permite enxergar imagens com nitidez. Eu vou repetir essa imagem do fundo de olho normal várias vezes ao longo do vídeo, para que nós possamos fazer o comparativo com o fundo de olho alterado nas diversas lesões que nós vamos mostrar. A primeira delas que nós vamos falar é o edema macular.
Quando a glicose está muito elevada, acima daqueles níveis de 180 mg por decilitro ou mais, ela começa a alterar a permeabilidade daqueles pequenos vasos da retina. Isso faz com que eles permitam a passagem de líquidos para fora dos vasos. Esse líquido infiltra o tecido da retina, causando um edema. Quando esse edema acontece na região da mácula, que é a região em que nós enxergamos com mais nitidez, a imagem fica borrada. É aquela alteração que nós notamos quando o diabetes sobe muito e a visão fica totalmente embaçada. Com o controle do diabetes e o retorno nos níveis de glicose ao normal, essa permeabilidade vascular aos poucos vai se normalizando. Os vasos deixam de permitir a passagem dos líquidos e aquele que já extravasou vai sendo reabsorvido pelo organismo. Com isso, com o controle do diabetes, a imagem vai se tornando mais nítida novamente até normalizar totalmente. Porém, se o diabetes permanece alterado por um período muito longo, ou se os picos de glicemia são recorrentes e muito frequentes, essa alteração na permeabilidade pode se tornar permanente. E esse edema macular não tem tempo de ser reabsorvido, de forma que essa alteração na visão também vai se tornar permanente. Aqui vocês veem a imagem comparativa de um fundo de olho normal, com a mácula bem nítida. E na segunda imagem, que foi uma retinografia feita com contraste, nós conseguimos ver muito nitidamente esses pontos brilhantes, essa área brilhante, que é o líquido que extravasou na região da mácula e que vai tornar a imagem embaçada. O tratamento do edema macular, ele passa necessariamente pelo bom controle do diabetes. Se nós não reduzirmos os níveis glicêmicos e tornarmos o controle normalizado, o edema macular não vai melhorar. O oftalmologista também tem que avaliar os seus olhos e ele pode indicar tratamento com colírios ou, às vezes, nos casos mais graves, mais avançados, com fotocoagulação a laser. A segunda alteração que eu quero conversar com vocês é a retinopatia diabética, que deve ser a alteração que vocês mais ouvem falar. A retinopatia diabética é uma lesão que pode se tornar muito grave e levar até a perda total da visão. Porém, ela não acontece de um dia para o outro. É uma lesão que vai progredindo ao longo do tempo e demora anos até que chegue à perda total da visão em geral. Didaticamente, nós dividimos a retinopatia diabética em duas etapas. Uma etapa mais precoce, que é a retinopatia não proliferativa, e depois, mais tardiamente, a retinopatia proliferativa. Na retinopatia não proliferativa, o que acontece é que os níveis de glicose elevados vão alterando a parede vascular. Além de alterar sua permeabilidade e permitir a passagem de líquidos, isso vai causando pequenas dilatações nos vasos, que nós chamamos de microaneurismas. Esses pequenos vasos vão sendo obstruídos e deixam de levar o suprimento de sangue às células da retina. Quando muitos vasos estão alterados e obstruídos, várias áreas da retina vão perdendo o suprimento sanguíneo e essas células morrem, levando a uma perda definitiva da capacidade daquela região da retina em formar imagem. Quanto maior a quantidade de lesões desse tipo acontecem na retina, mais áreas sem formação de imagem e pior vai ficando a visão. No nosso organismo, sempre que há uma alteração vascular mais grave e que uma área de tecido deixa de receber suprimento de sangue e morre e é lesada, existe um mecanismo natural de estimular a formação de novos vasos na tentativa de voltar o suprimento de sangue para aquela região. E essa formação de neovascularização que nós chamamos de retinopatia proliferativa. Ela é uma fase mais grave e mais avançada da retinopatia e essa formação de novos vasos, ela acaba sendo prejudicial também, porque são vasos que não são normais, que são muito frágeis, que se rompem e sangram com facilidade, são tortuosos, às vezes até enovelados, dificultando a formação de imagens naquela região da retina. E agora eu vou mostrar para vocês uma sequência de fotos de retinografias que mostram a progressão da retinopatia diabética.
A primeira imagem, um fundo de olho normal. Prestem atenção na quantidade de vasos e no quanto essa retina é homogênea. A segunda foto, uma fase bem precoce da retinopatia, onde nós vemos apenas algumas áreas de edema. A terceira foto, uma retinopatia já moderada, que nós percebemos os vasos tortuosos, áreas de edema, que são esses pontos brilhantes, e algumas dilatações, que nós chamamos de microaneurismas. Quarta foto também de uma retinopatia moderada. A quinta foto já de uma retinopatia severa. Existem várias áreas de necrose, de inchaço, vasos bastante tortuosos. A sexta foto também é uma neovascularização intensa. Comparem essa foto com a primeira, vejam a quantidade de vasos. Isso é um sinal indireto de muitas áreas da retina que morreram por falta de vascularização. A sétima e a oitava, nós temos áreas de hemorragia. A primeira foto aqui da sequência mostrando uma área linear de hemorragia. A foto do meio, uma área mais central de hemorragia, bem próxima ao nervo óptico. E várias áreas de lesão de retina com exudatos, com hemorragias, com áreas de morte celular. E a última foto, nós temos a formação de uma banda de tração. Esse olho teve um sangramento e no processo de cicatrização se forma uma trave fibrosa, que é essa mancha clara longitudinal que vocês veem, que não é transparente e que traciona a retina. Gente, a retinopatia diabética é muito grave. Ela não evolui do ponto zero à perda total de visão em um ano. Isso acontece ao longo de vários anos. E como ela é lenta e progressiva, às vezes as pessoas demoram a se dar conta dessa perda gradual da visão. Só vão perceber quando a área da mácula é afetada e se perde a visão central. Nesse estágio, porém, a coisa já é bastante grave. Com o tratamento de fotocoagulação a laser, a visão realmente melhora um pouco, mas ela não vai voltar ao normal, porque a área lesada não volta. Mais uma vez, para que isso não aconteça, que é o melhor de tudo, nós temos que manter o diabetes bem controlado. Se já há algum grau de retinopatia mais leve ou mais grave, da mesma forma o tratamento do diabetes é fundamental para que o tratamento do oftalmologista surta algum efeito. O controle glicêmico, a estabilização do diabetes em níveis próximos ao normal, podem fazer com que a lesão seja estacionada, com que ela não vá progredindo para níveis mais graves até a perda da visão. Toda pessoa portadora de diabetes tem que fazer retinografia todos os anos. Se já tiver alguma lesão, já teve que fazer fotocoagulação a laser, tem que passar às vezes semestralmente ou às vezes até com mais frequência, seguindo a orientação do oftalmologista. Nas fases iniciais, só é possível fazer o diagnóstico com a retinografia. Não deixe de fazer essa avaliação. A próxima complicação que nós vamos falar é o glaucoma. É o aumento da pressão dentro do olho. Isso acontece, em geral, na pessoa diabética porque aquela formação de novos vasos acaba obstruindo pequenos orifícios por onde circulam os líquidos internos do olho. O glaucoma pode levar à morte de células da retina e de fibras do nervo óptico, levando também à cegueira. Além disso, o glaucoma pode levar à vermelhidão dos olhos, inchaço e dor, por vezes até intensa. O diagnóstico do glaucoma é feito com a medida da pressão ocular no exame oftalmológico. Com o tratamento precoce, é possível evitar essa consequência mais grave. Em geral, o tratamento é feito com colírios, com orientação e supervisão do oftalmologista. A catarata é muito mais frequente, mais precoce e de evolução mais rápida nas pessoas diabéticas. Quanto pior o controle do diabetes, maior a frequência e a gravidade da catarata e mais precocemente ela vai aparecer. Eu falei para vocês que o cristalino é uma lente que naturalmente deve ser transparente, translúcida,
para permitir a passagem da luz. Além disso, o cristalino é uma lente que tem uma capacidade de acomodação para permitir que o objeto mais próximo ou mais longe seja focado exatamente na retina, como eu mostrei naquele esquema inicial para vocês. Dentro do cristalino, existe uma enzima que transforma a glicose numa substância chamada sorbitol. Quando os níveis de glicose se elevam, aumenta também a formação de sorbitol dentro do cristalino. Isso torna o cristalino mais opaco e mais cheio de líquido, o que dificulta sua acomodação. Se o aumento da glicemia acontece de forma aguda e logo é revertido aos níveis normais, o organismo tem a capacidade de eliminar esse excesso de sorbitol e de líquidos acumulados dentro do cristalino e ele volta ao normal. Mas, se os picos são recorrentes ou se a glicemia fica por longos períodos alterada, ele vai perdendo progressivamente a capacidade de voltar a ser transparente. Vai ficando cada vez mais opaco, e isso é o que nós chamamos de catarata. A progressão da catarata vai fazendo com que a visão fique cada vez mais embaçada. É uma lente que, em vez de ser transparente, ela vai ficando esbranquiçada. É como se você estivesse olhando através de um vidro totalmente embaçado. O tratamento da catarata é cirúrgico. Se tira essa lente natural, o cristalino, e se coloca uma lente sintética, translúcida, que vai ter a capacidade de focar a imagem lá na retina, no fundo do olho, para que nós possamos continuar enxergando. O impacto que todas essas alterações na visão podem trazer na vida das pessoas portadoras de diabetes é muito grave. A perda da visão é um risco real e irreversível, mas não precisa ser assim. Nada disso precisa acontecer. Se nós tratarmos o diabetes adequadamente, desde o primeiro dia, desde o diagnóstico, mantendo os níveis de glicose próximos ao normal, nada disso precisa acontecer. A única ferramenta que nós temos para evitar que isso aconteça é o tratamento do diabetes, desde o primeiro dia. Obrigatoriamente, esse tratamento tem que ser feito com mudança de hábito alimentar, atividade física regular e medicamento. Mesmo que a sua glicemia de jejum ou a sua pontinha de dedo esteja normal naquele momento que você fez, não significa que nos momentos que você come um doce ou que você toma um café com açúcar, você não tenha feito um pico de glicose. A menos que você use um sistema de monitoração contínua de glicose, que é aquele botãozinho que fica colocado aqui no braço, para ler continuamente a sua glicemia, você não tem como saber quando e quantos picos de glicose você faz ao longo do seu dia. Eu garanto para você que se você não estiver tomando remédio, a sua glicose vai ultrapassar o nível de 180 a 200 mg por decilitro e essas lesões vão acontecer. Não tenha receio de tomar medicamento, não tenha receio do diagnóstico. Nós temos que ter receio das consequências dele. E essas consequências podem ser evitadas com tratamento adequado. Procure um endocrinologista, tome os medicamentos regularmente, faça a alimentação correta. Vale a pena. O tratamento adequado do diabetes é o melhor investimento que você pode fazer na sua qualidade de vida, presente e principalmente futura.